Chegamos no nosso último episódio sobre essa série que eu venho produzindo de mesa de som. E hoje eu vou falar sobre uma das coisas que particularmente eu mais gosto, que é a mixagem, e a gente aproveita, é claro, para fazer aquela revisão geral sobre tudo que foi falado. Antes da gente começar a nossa parte prática e revisão, eu preciso fazer um pedido, que é para vocês exercitarem a criatividade. Isso porque, para dar o exemplo que eu vou trazer aqui para esse contexto, eu não pude trazer uma banda, né, aqui para o estúdio por questões, limitações até mesmo desse momento que nós estamos passando, de pandemia, e também por questões logísticas. Então, a criatividade vai pedir que vocês imaginem que a gente está recebendo aqui os microfones de cada instrumento aqui na mesa, né? Então essa parte assim de ligar o microfone, de fazer estrutura de ganho, de tirar o pré, né, o som através do pré e tal, essa parte não vai acontecer, porque já foi gravado esse material, foi gravado também durante a pandemia, com um quarteto que eu participo de música instrumental, cada um gravou da sua casa, de uma forma bem limitada, assim, com as condições que cada um tinha, não teve nenhuma acústica de estúdio, não teve microfones, nossa, de outro mundo, então foi uma coisa bem caseira mesmo, a gente depois juntou todos esses áudios e entregou, né, para ser exibido. Então, eu estou aproveitando esse material, então a parte de estrutura de ganho fica de fora nesse exemplo, mas como eu já falei bastante disso nos vídeos anteriores, eu imagino que isso já tenha dado para você entender. Mas, de qualquer forma, claro que a gente teve que fazer uma estrutura de ganho no momento da captação, só que cada um fez a sua própria casa. E aí eu passei algumas recomendações, daquela coisa de ficar entre menos 18 e menos 12, do posicionamento do microfone, enfim. Eles fizeram, cada integrante da banda fez o que pôde para entregar o melhor do resultado. Então a gente vai ouvir aqui na mesa o som desse resultado. Em cada canal vai ter, portanto, um instrumento. A gente fez uma gravação multipista e aí a gente vai trabalhando um pouco com isso. Vamos começar então pelo canal 1. Aqui no canal 1 nós temos o Cajon. Canal 2 nós também temos o Cajon. A diferença é que no 1 foi captado por trás e aqui tem um microfone na parte da frente do Cajon. Canal 3 temos contrabaixo. Canal 4 nós temos o cavaquinho. Canal 5 nós temos guitarra. Canal 6 nós temos a flauta. E no 9 e 10 nós temos um conjunto de palmas. Então, basicamente, é isso que compõe aqui essa sequência de canais que eu importei para a mesa. Bom, agora que você já conseguiu se ambientar, familiarizar aqui com a forma que eu organizei esse material, vamos começar a fazer as devidas modificações através do Channel Strip, ou seja, a gente vai pegar canal por canal e vai começar a mexer um pouco na equalização, enfim, vamos partes por parte, então vem aqui comigo para vocês entenderem. Bom, pessoal, vamos colocar a música aqui no início novamente, e agora vamos focar canal por canal. Deixa eu deixar um pouquinho mais baixo aqui o meu fone. Bom, aqui no canal 1 eu já apresentei a vocês, né, nós temos o Cajon, bem como no canal 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar, portanto, no Channel Strip. Nesse momento eu costumo dar mais atenção para equalização. Então, para fazer as devidas modificações nesse canal, eu preciso selecionar esse canal e agora as modificações do Channel Strip vão afetar apenas esse. Bom, o que eu quero falar para vocês a respeito aqui do canal 1 e do canal 2? Deixa eu pausar um pouco aqui, a gente já volta para esse som. No canal 1, vocês, enquanto eu estava falando, estavam ouvindo, né? A gente tem sim o Cajon, eu expliquei que ele foi captado por um microfone na parte de trás, e essa parte de trás do Cajon, ela emite mais grave, naturalmente emite mais grave. Como eu recebi do percussionista duas possibilidades de microfonação, então uma que captava o Cajon por trás e a outra que captava pela frente, eu decidi desembolar o meio de campo, ou seja, já que no canal 1 eu tenho um som que é sobretudo grave, então a região de agudo desse som não me interessava, então eu limpei essa região de agudo para dar espaço para que no canal 2, onde eu realmente tenho mais presença de agudo, já que trata-se do ataque, né, da mão do percussionista no próprio instrumento, na madeira, aqui eu deixo mais agudo e aqui eu deixo mais grave, então eu tirei essas sobras, né? Então se vocês repararem aqui no canal 1, vamos ouvir novamente um pouco, ó.
Dessa forma, o que vocês estão ouvindo é o som bruto, da forma que ele foi captado. Isso porque o meu equalizador está desabilitado. Então, o que eu fiz? Eu já fiz uma equalização. Então agora o que vocês estão ouvindo é o resultado da minha equalização, certo? O que eu posso demonstrar aqui para vocês? Bom, o agudo vocês podem ver que eu tirei, né? Eu tirei esse som de esteira, eu tentei tirar ao máximo esse som de esteira que sobrava. Eu também tirei uma frequência aqui em 140 Hz que me incomodava. Então, eu vou acentuar agora essa frequência para vocês poderem perceber, ó. Então eu dei ganho, né, em 140 Hz para vocês poderem perceber. Quando ele volta para outra levada, fica mais perceptível. Mas enfim, tinha uma sobra aqui que não me interessava, né? Então eu cortei essa frequência porque ela estava sujando, ó. Vamos ouvir aqui, essa parte é boa de perceber, ó. Eu não estava gostando desse som, então eu tirei, não lembro mais onde estava assim, mas enfim, vamos deixar por aqui, né? Basicamente foi isso, ó. Não ativei o low cut, né? Porque eu não queria perder essa presença de grave e dei um pouco também de grave aqui nesse shelving. Então, basicamente foi isso que eu fiz aqui no canal 1. Diferente do canal 1, aqui no canal 2, deixa eu tirar aqui para a gente poder ouvir com o equalizador, eu fiz o contrário basicamente, né? Eu ativei o filtro de low cut para bloquear então a presença do grave, ó. Vamos ouvir o antes e depois. Aqui a gente tem um pouco mais da presença do grave, né? E aqui eu deixei mais o agudo. Então de que forma eu fiz isso? Eu fiz isso ativando o low cut. O que mais eu fiz aqui? Na frequência de 200 Hz, eu também tirei um pouco dessa frequência para realmente eliminar um pouco do grave. E reparem que eu nem dei agudo, né? Na verdade, só limpando o grave eu já obtive uma relação interessante para o agudo. Então vamos mutar novamente esse canal e vamos lá para o início da música para a gente poder continuar e falar dos próximos canais. No terceiro canal, nós temos o contrabaixo. Vamos ouvir um pouco aqui do contrabaixo. A música vai iniciar, olha lá, o contrabaixo já está aí. Novamente falando, né, que se está equalizador off, significa que o equalizador não está atuando. Então, vocês estão ouvindo o áudio bruto, da forma que ele foi captado. Agora vamos habilitar. Beleza, basicamente o que eu fiz aqui no contrabaixo, eu tirei um pouco desse excesso de agudo, que tinha realmente mais a pegada do dedo, né, do dedo em atrito com a corda. Eu quis tirar um pouco disso. O que mais eu fiz aqui? Ó? Em 800 Hz eu também tirei um pouco dessa frequência, né? Em 800 Hz eu fiz um pouco de atenuação e dei mais um pouquinho de grave. Vocês podem reparar que aqui eu não apliquei o low cut, né? Porque senão eu ia acabar matando um pouco dos harmônicos desse contrabaixo que, por natureza, ele já é bastante grave. E o que eu fiz aqui no meu channel strip foi justamente acentuar mais esse grave para trazer uma sonoridade que remetesse a algo um pouco mais vintage, um pouco talvez até mais puxando para um contrabaixo acústico, né? Então, tirando esse médio, tirando esse excesso de agudo, de corda, eu consegui trazer um pouco mais dessa sutileza, ficou um baixo um pouco mais doce, né? Menos estridente, menos agressivo. E a gente agora pode então partir para o próximo canal, né? Vou mutar novamente, eu sempre volto lá para o início para a gente poder se localizar bem na música. Vamos agora dar uma atenção pro cavaquinho, que está aqui no canal 4. Deixa eu dar o play aqui na música. Beleza. O cavaquinho de todos os instrumentos foi realmente o mais problemático na captação. Por ele ser um instrumento acústico, ele precisou de um microfone externo
que não era um microfone mais indicado, pelo menos para gravar um cavaquinho. Então eu tive que entortar bastante os botões aqui do meu channel strip para obter uma sonoridade que me agradasse. Vamos ouvir aqui com a minha equalização. Talvez fique até um pouco estranho para você que está ouvindo agora com a equalização, porque de alguma forma o cavaquinho ficou mais para trás, né? Ele perdeu um pouco de volume até, ó. Vamos ouvir o antes. Só que dessa forma ele não me agradava porque ele tinha muito médio, e esse médio não combinava dentro do contexto dessa música. Lembre-se que as decisões que eu estou tomando são artísticas, valem da minha opinião, né? Porque eu enxergo, porque eu quero ouvir como resultado final. Se fosse dentro de um outro contexto, esse cavaquinho aqui, por exemplo, num samba, ele poderia até ser mais ou menos assim. Mais médio, não teria problema, mas aqui eu não quis isso, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, eu cortei o grave, porque não me interessava o grave que estava vindo desse cavaquinho, já que a gente já tem aqui outros elementos graves, como o carrom, como o próprio contrabaixo. Eu também cortei uma frequência aqui de 2K, se vocês observarem essa frequência aqui, ó, vou acentuar novamente. Uma frequência bem chatinha, né? Pelo menos nesse contexto. Então, o que eu fiz aqui foi tirar, né, esse 2K que me incomodava e ainda tirei um pouco do agudo, né, através desse único parâmetro aqui de agudo. E eu obtive, portanto, essa relação. Lembrando que eu também tenho o low cut ativo, né, já que é um instrumento que não tem a frequência a partir do qual o low cut vai estar ativo, né, e cortar o que está abaixo, então não me interessava. Não, pode ver que se habilitar ou desabilitar não muda nada, né, porque não faz parte do corpo natural desse instrumento. Então o cavaquinho ficou dessa forma. Vamos mutar aqui, né, o cavaquinho. Vamos lá para o início da música novamente. Deixa eu dar o play aqui. E a gente vai então ter a guitarra. A guitarra ela entra daqui a pouco, né? Primeiro começa aqui a percussão, ó. Vamos ouvir por enquanto o que está acontecendo aqui na música. Deixa eu selecionar aqui o canal da guitarra para a gente ver, né? Basicamente no channel strip da guitarra eu não fiz muita coisa, porque ela foi gravada em linha, significa que o cabo da guitarra foi conectado na guitarra e a outra ponta diretamente na placa. Vocês podem reparar que ela já tem um processamento de sinal, né? Ela já tem uma reverberação, então já foi simulado um amplificador, o instrumentista já entregou esse som mais ou menos processado e pronto. Então a única coisa que eu fiz foi ativar o filtro aqui de low cut para desembolar. Eu não queria que a região de grave ficasse embolada e conflitando, né? O que é grave eu deixo para quem fala grave, o que é médio para quem fala médio, o que é agudo para quem fala agudo. Então na guitarra eu só ativei esse low cut e para mim já estava soando bem legal. E é isso que importa, né? Quando já está soando bem, como eu falei nos vídeos anteriores, acho que não tem muito por que você ficar mexendo, né? Você pode acabar estragando algo que está bom. E aqui no canal 6 nós temos a flauta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ela estava falando, né, nesse momento aqui. Bom, quando a guitarra parar de falar, a flauta vai entrar. Vamos só esperar um pouquinho aqui. Beleza. A flauta está entrando. Eu vou mostrar para vocês agora a equalização que eu fiz. E basicamente o que eu fiz aqui nessa equalização foi tirar esse ar da flauta, né? Esse ar ele estava bastante presente aqui na frequência de 8K, ou seja, de 8.000 Hz. Então, em 8K eu fiz essa atenuação. Eu também tirei o grave da flauta porque não me interessava, apliquei o low cut e basicamente foi isso, né? Depois eu falo aqui da mandada de efeito, vai ficar pro final desse vídeo, mas basicamente foi isso, ó. Vamos ouvir um antes e depois. Antes.
tem bastante sopro, né? Isso pode ser sim interessante em algum contexto, o que eu estou fazendo não é uma regra, mas eu queria que a flauta ficasse um pouco mais leve, um pouco mais doce, não no sentido do instrumento flauta doce, né? Porque essa aqui não é uma flauta doce, mas eu queria algo um pouco mais, realmente um pouco mais sutil, né? Eu não queria que essa música ficasse agressiva ou que tivesse muito ardente, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu fui deixando tudo um pouco mais redondinho. Então vamos mutar aqui, vamos voltar lá para o início da música e a gente fecha falando, portanto, do canal 9 e 10. Bora então dar o play aqui na música, selecionar o nosso querido canal 9 e 10 e aqui a gente tem esse conjunto de palmas. Eu tive que jogar essas palmas aqui no 9 e 10 porque são os únicos canais que eu tenho em estéreo, né? O 9 e 10, 11 e 12 e considerando o Master também, né? Mas que aí é um canal de saída, então 9 e 10, 11 e 12 era o que eu tinha realmente de canal de entrada para colocar esse som. Naturalmente, na minha organização, eu não teria feito assim, eu teria colocado essas palmas junto aqui com a parte de percussão, mas ela teve que ficar por final por conta disso. E, bom, se vocês repararem aqui nesse canal, eu não fiz nenhuma modificação no que diz respeito à equalização. Se bem que, deixa eu ver, realmente eu não fiz nenhuma modificação. Eu achei que eu tinha até feito alguma coisa, mas acabei me enganando. Porque esse som já chegou pronto, né? As palmas já vieram bem certinhas, então basicamente foi isso, né? Então dessa forma a gente completou pelo menos o channel strip, né, de cada instrumento. Eu mostrei para vocês a parte de equalização. Bom, depois que eu passo por essas etapas, essa que eu vou fazer agora é uma das que eu mais gosto, que eu falei lá no início do vídeo, que é o processo já da mixagem, onde a gente vai começar, portanto, a estabelecer a hierarquia de volume. Então, lembra daquela história que eu falei nos vídeos anteriores, da vitamina que você vai colocar lá no liquidificador, então você vai escolher quanto de banana você quer de sabor em relação, por exemplo, a mamão. Então é mais ou menos isso aqui, né? A mesa é um misturador. Então eu tenho várias informações, vários instrumentos, e eu vou estabelecer qual é aquele que eu quero que fique um pouquinho mais alto, que eu quero hierarquicamente um pouquinho mais acima, aquele que vai ficar um pouco mais para baixo fazendo uma cama. Então essa é a hora propriamente dita da mixagem. Eu adoro fazer isso, então chega aqui comigo. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a mixagem pelo canal 1. Geralmente eu vou seguindo a ordem que eu já estabeleci no momento de fazer meu input list, né? Então eu começo geralmente pelo primeiro canal e eu vou trabalhando por grupos. Eu vou tentando estabelecer essa relação de volume entre grupos. Por exemplo, se eu tiver uma bateria, eu começo mixando o grupo bateria, então a relação entre todas as peças da bateria. Depois que eu faço isso, aí eu vou prosseguindo para os próximos. Por exemplo, a parte de cordas, que vai ter contrabaixo, de repente um violão, um cavaquinho, uma guitarra. E aí eu vou partindo por grupos e depois, no todo, eu vou equilibrando também essa relação entre esses grupos, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos aqui para o início da música. Deixa eu já soltar aqui o canal 1. Beleza. Como é que eu sei se esse volume aí do canal 1 está bom, né? Na verdade, eu não sei. Ele, por exemplo, ele poderia estar assim, né? A gente não estaria, portanto, ouvindo o som desse instrumento no canal 1, então eu vou subir, sei lá, vou deixar aqui, por exemplo, em 0, vou na posição 0 aqui do meu fader, né? Eu começo nisso, e se depois eu precisar deixar um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, eu vou vendo em relação aos demais sons que eu tiver aqui. Então, como a equalização já está feita, né, agora eu só vou mexer com o volume. Então, tá, esse aqui vamos dizer que já foi. Vamos vir aqui para o próximo. Olha só, aqui a gente já tem uma relação interessante, né? Eu tenho no canal 1 Cajon, no canal 2 Cajon, só que eles têm uma função diferente por conta da microfonação. Então aqui é um canal que me dá mais peso, me dá mais bumbo, vamos dizer assim, do Cajon, e aqui um canal que me dá aquele ataque, mais da caixa, mais da esteira. Então, o que eu quero ouvir mais? Eu quero mais a presença desse grave aqui, ou eu quero, por exemplo, mais esse som? Então pode ver que aqui a gente acaba perdendo um pouco, né, da informação do grave, e que eu acho interessante para esse contexto, e poderia ficar, por exemplo, em torno disso aqui, né? Eu gosto de ouvir bastante também o contrabaixo junto com os elementos da bateria, né? Nesse caso é uma percussão, mas eu acho interessante por conta da divisão da célula rítmica. Geralmente o baixo ele vai fazer algo próximo, né, do que o grave, do que o bumbo vai fazer.
eu vou ouvindo, né? Por exemplo, nessa parte da música, pelo menos, eu acho que ele está um pouco para trás. Então, ó, aumentei um pouquinho aqui, subi o volume, né? Beleza. Depois a gente vai ter o cavaquinho. Bom, o cavaquinho ele é um instrumento que está fazendo mais uma cama, né? Uma base. Então, deixa eu ver, talvez um pouquinho mais para baixo, assim. Nesse momento é equilibrado, apesar de que eu sei que o contrabaixo ele está mais à frente, um pouco mais à frente do que o cavaquinho, mas tá, poderia ser uma decisão artística isso, né? De deixar o baixo ter um pouco mais de importância nesse contexto, talvez por conta do gênero, por conta da música, né? Na interpretação da música. Vamos ouvir então junto com alguma outra coisa que a gente teria guitarra que não está tocando nesse momento. Então, vamos ouvir junto com a flauta aqui, que tem uma função bem importante de fazer a melodia, né, que seria basicamente a voz, e que, portanto, junto com a guitarra que também faz a melodia, são os elementos que eu considero mais importantes, né? A gente geralmente quer ouvir a melodia, a gente quer ouvir a letra, o que o cantor está, enfim, fazendo, cantando. Nesse caso não tem voz, mas a gente tem dois instrumentos que vão cumprir esse papel e que, portanto, eu acho que eles têm que ficar um pouco à frente. Então vamos ouvir aqui. Talvez um pouquinho mais de flauta. Para mim já soa bem equilibrado. Eu vou pausar aqui a música porque eu preciso liberar também esse canal aqui de palmas, mas ele só acontece lá no início e no fim, né? Então, mais fácil a gente vir aqui logo pro início do que ficar tentando achar o ponto. Vamos ouvir esse canal junto com tudo agora. Tirar só um pouquinho aqui da guitarra. Não, mas agora eu sinto falta da guitarra, né, que tá fazendo a melodia. Poderia ser algo por aí, né? É claro que esse momento é uma questão muito pessoal. Talvez você faria diferente, talvez você preferiria ter um instrumento mais à frente do que outro, enfim. A mixagem é um processo artístico, é um processo pessoal, né? De gosto, mas para mim, pelo menos, soa equilibrado, né? Soando equilibrado, pelo menos para o público, de um modo em geral, vai ser interessante. Bom, e para a gente encerrar esse vídeo, eu quero falar de mais dois elementos que podem nos ajudar nessa parte final aqui de mixagem. Vocês devem ter percebido que eu falei bastante sobre desembolar o meio de campo, né? De deixar um instrumento que tem uma determinada característica, uma determinada região, quando eu falo em região eu falo em frequência, soar aquela frequência. Então eu fiz muita limpeza, né? O que eu fiz sobretudo aqui nos canais foi mais uma questão de limpar para conseguir deixar mais homogêneo, para conseguir deixar tudo mais equilibrado. E quando eu falo dessa coisa de desembolar o meio de campo, é justamente a gente conseguir ouvir tudo de uma forma harmônica. E além da questão da equalização e do volume que eu acabei de demonstrar para vocês, ainda tem uma terceira questão que pode ser bastante interessante para a gente conseguir um resultado legal, que é sobre o pan. O pan é o panorama, que é basicamente a gente poder pegar um determinado canal e jogar ele mais para o lado esquerdo, ou de repente mais para o lado direito, ou de repente deixar mais no centro. A gente diz a imagem do som, né? Como se o som realmente tivesse uma imagem. E a gente acaba com isso também abrindo e despoluindo esse campo
dos instrumentos. Por quê? Imagina se todos os instrumentos estivessem com o mesmo volume e posicionados, vamos pôr entre aspas, geograficamente, né, na nossa escuta, no mesmo lugar. Então eles estariam todos competindo pelo mesmo espaço. E quando a gente consegue equilibrar volume com pan, a gente consegue deixar, vamos deixar esse instrumento um pouquinho mais para cá, esse um pouquinho mais para cá e esse aqui fica no centro, então fica mais perceptível da gente identificar esses instrumentos. Então nesse momento seria interessante que você colocasse um fone de ouvido para você perceber essa demonstração que eu vou fazer. Bom, no canal 1, como é um canal de bumbo, né, de carrom, assim, eu não costumo fazer essa distribuição de pan. Geralmente o que é grave eu deixo no centro. Então, canal 1 é carrom, canal 2 também é carrom, então eu não vou mexer nessa imagem. O canal 3 é contrabaixo, que também é grave, então para mim não faz muito sentido também. Aqui no canal 4 nós temos o cavaquinho, né? Aí aqui a gente poderia pensar em fazer alguma coisa, já que nós temos dois instrumentos de corda, apesar deles não estarem cumprindo a mesma função, né? Já que aqui é um instrumento que está fazendo base e aqui é um instrumento que está fazendo melodia, eles não estão, vamos dizer assim, competindo, né? Mas a gente pode fazer essa experiência, por exemplo, ó, no canal 4 eu vou abrir a minha imagem um pouco mais para a esquerda, então vocês vão perceber que esse canal, eu vou até mutar os outros canais, vamos prestar mais atenção aqui agora. No canal 4, deixa eu deixar também, vou deixar o 4 e o canal 5, né? Então aqui ó, no canal 4 eu abri o pan mais para a esquerda e no canal 5 eu vou fazer o contrário, eu vou abrir ele um pouco mais para a direita, só para vocês perceberem, né, que agora cada um está um pouco mais para o lado da sua caixa ou do seu fone. Então, vamos colocar aqui novamente, até esperar a guitarra entrar, né? Por exemplo, as palmas, como estão em estéreo, a gente já tem essa percepção. Tem uma palma que está um pouco mais para a esquerda, a outra mais para a direita. Ó, eu vou modificar um pouco aqui a guitarra agora. Vou jogá-la toda para a direita agora, ó. Repararam? Olha lá, guitarra totalmente para a direita. Não tudo para a direita. Então dessa forma a gente vai abrindo a imagem, né? Fica bem interessante. Vamos brincar um pouco aqui com a flauta, porque fica bem legal de vocês perceberem, olha só. Totalmente na esquerda. Mais no centro, que é onde eu gosto, né? A voz, assim, geralmente eu gosto, a não ser que seja um contexto de backing vocal, algo desse tipo, talvez eu brinque mais com a imagem estéreo. Mas aqui, como é um elemento principal, eu não costumo, assim, abrir tanto. Geralmente fica lá no centro também. Mas eu imagino que tenha dado para perceber, né? Então, vou desmutar os demais canais, ó, agora que eu abri um pouco a imagem aqui do cavaquinho e da guitarra. Flauta realmente mais no centro. E é claro que a gente não pode terminar esse vídeo também sem colocar aquela cerejinha no bolo que são os efeitos. Então isso geralmente é a última etapa que eu faço, depois que está tudo bem organizado, tudo bem harmônico, essa relação está funcionando bem de cada instrumento, está tudo bem homogêneo, aí eu vou colocar aquela cerejinha no bolo, vou ver se de repente cabe uma ambientação, um reverbzinho, quem sabe um delay, mas vem aqui comigo para vocês entenderem. Nesse contexto de efeitos, geralmente eu deixo para o fim, eu acho que o efeito, dependendo do efeito, a não ser que seja um efeito dinâmico, como um compressor, noise gate, que aí está mais relacionado realmente ao início do sinal, mas esses efeitos que são mais artísticos, né, como reverb, delay, chorus, eu prefiro fazer eles mais para o fim do meu processamento de sinal, porque se eles já estão no início, pode ser
que eles de alguma forma me enganem um pouco. Então, é claro que nada do que eu falo aqui é uma regra, né, gente? Eu estou compartilhando aqui uma forma do meu pensar nesse exemplo, nesse contexto. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu selecionei um efeito, aqui eu posso navegar, né, entre várias possibilidades. Eu selecionei um efeito que é o Hall 1, que basicamente é uma sala, né? Então é um efeito de reverb. E eu selecionei o canal que eu queria fazer essa mandada de efeito. Então eu não quis fazer, por exemplo, aqui no canal 1 mais grave do Cajon, porque eu não costumo jogar reverb assim em instrumentos graves, mas eu achei que seria interessante no canal 2. Então, se vocês repararem, eu tenho uma mandada aqui, ó, nesse botão de send, ou seja, de envio de efeito, onde eu dosei o quanto eu queria que esse canal fosse enviado para a máquina de efeito. Mas assim como eu vim demonstrando nos vídeos anteriores, que eu falei muito sobre fluxo de sinal, sobre entender, né, o processo de entrada e de saída do som, aqui a gente tem mais uma vez essa situação. Da forma que está, vocês ainda não estão ouvindo nenhum efeito. Isso porque eu preciso liberar esse efeito, né? Esse efeito está aqui, ó, em Effect Return. Então eu tenho esse fader também, que é um fader de volume só para o efeito. E se ele estiver assim, significa então que o som não vai passar, né? Não vai se juntar a esse efeito. Então eu coloquei aqui na posição de 0 e em cada canal eu fui dosando o quanto eu queria que esse canal fosse enviado para esse efeito, que é o RAW1 que eu selecionei. Então tem canal que eu quero que tenha mais presença de efeito e tem canal que eu quero menos, e aí eu vou dosando. Então, ó, no canal 2 foi essa escolha que eu fiz. No contrabaixo eu não coloquei, vamos relembrar. Aqui eu coloquei um pouquinho também, ó, mas se comparar, eu coloquei já menos do que no canal 2. Né? Depois no canal 5 guitarra eu também não coloquei, porque já veio bem processado, já tem efeito inclusive. E na flauta eu coloquei mais do que todos os canais. Então vamos ouvir agora o resultado disso. Lembrando que eu coloquei aqui também, ó. Eu vou tirar agora o efeito aqui das palmas. Olha só como fica mais seco, né? Vamos colocar novamente, ó. Vou exagerar agora. Só que o exagero não fica interessante, né? Então, tem que ter o bom senso para chegar no equilíbrio. Tudo se resume basicamente a equilíbrio. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí o seu joinha, a gente se vê. Até mais!